Olá, meus amigos que acompanham aqui o canal Empreendedores do Campo. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante voltado principalmente para quem é produtor de leite. Hoje nós vamos falar sobre crioscopia do leite. Talvez você já teve problema na sua propriedade ou talvez você já ouviu falar disso. E vou convidar aqui o meu amigo Vitor Eckert, que é técnico. Tudo bom, Boa Vitor? tarde. E a gente vai explicar para vocês então de uma forma bem simples o que é a crioscopia, como é feito esta análise do leite e quais são os fatores que influenciam e que podem tirar a crioscopia do leite do lugar aí na sua propriedade. Vitor, de uma forma simples, o que é a crioscopia do leite? Crioscopia do leite é o ponto de congelamento do leite. É uma análise que é feita dentro da indústria para saber o teor de líquido, de água no caso, que tem no leite. A gente sabe que por estudos que o leite padrão ele tem 87,5% de água, já normal da vaca, né? E 12,5% de sólidos. E esse teor é medido com a crioscopia, que influencia nos sólidos, né? A crioscopia diretamente, né? Então aqui no gráfico, a gente fez um pequeno gráfico aqui para mostrar, para vocês verem o que é a crioscopia e como que isso funciona. Aqui o nosso gráfico está em graus Celsius, mas o parâmetro usado na indústria é o grau Horvath, né? Isso, grau Hort. O grau Horvath ele é por causa do Julius Horvath, que em 1920 começou Já a estudar estudar e utilizar a crioscopia como um índice para mostrar que é um leite padrão, leite de isso. qualidade, né? A gente tem aqui, vamos focar aqui nessa para fazer uma comparação com a água. Então, para fazer esse ponto de congelamento do leite, é comparado sempre com o ponto de congelamento da água. A água congela a 0 grau e o leite congela a uma temperatura mais negativa do que a água, ou seja, aqui seria meio grau mais frio, né? Exatamente entre 0,536 a 0,512 graus negativos. Isso. Esse é o ponto de congelamento na escala Celsius. Então, se vocês verem aqui, é uma pequena variação, né, que pode ter. Muito pequena variação. E essa pequena variação ela é influenciada por vários fatores, né? Sim, vários fatores influenciam, principalmente a sazonalidade de pastagem, mudança de dieta. Geralmente agora o pessoal começa a terminar a silagem e aí já começa a abrir trilho nos milharal verde, né? Então começa a tratar aquilo lá antes para não estar embocando no dia, né? Então isso acaba influenciando muito na dieta, porque tu vai deixar de dar um volumoso fermentado e vai estar botando um volumoso fresco, que vai acabar fermentando dentro do rumo da vaca e vai alterar a composição do leite lá no final. E a sazonalidade, principalmente, que tu fala, é essa troca entre saída de inverno para o verão e do verão para o inverno. Aí a gente tem um pasto com menos qualidade. Pastar influencia, milho verde influencia. Recomendo eu, porque eu já notei que produtores que não estão usando o milho verde, né, eles não têm tanto problema, mas quem usa o milho verde para abrir os trilhos dos milharal, eles começam a ter problema de crioscopia, porque acabam deixando de dar o volumoso fermentado, que é a silagem, e acabam entrando com milho verde, né, moído. Isso acaba influenciando muito, então falta energia para a vaca. Acaba faltando energia, acaba mudando a composição do leite, né? São vários fatores, a gente vai fazer depois um outro vídeo especificando cada um dos fatores que vai influenciar nessa crioscopia. Bom, então lá na indústria, o leite chega lá, né, já vem recolhido a amostra do produtor e aí é feito então o teste da crioscopia. Lá se usa o grau Horvath, então, Isso. menos 0,555 a menos 0,530. Se der resultado ali, é considerado leite dentro da normativa. Dentro dessa faixa, é considerado dentro da normativa. Ocorrendo fora desses padrões, ele acaba sendo descartado. A indústria não pode aproveitar. Infelizmente, dá pena, o produtor muitas vezes questiona o que foi feito com o leite, ele vai para descarte, vai para a lagoa de descarte, não tem o que fazer. Mas a campo, nós temos vários fatores que influenciam que a gente pode pegar e minimizar essas perdas. Quando vai a campo, no caso, a gente pode prevenir
nós como técnico, nós temos que orientar o produtor a manter uma pastagem com mais qualidade. Claro, o fator tempo vai influenciar. Muitos vão dizer, mas não consigo fazer pastagem. A gente tem que tentar fazer da melhor forma possível para que não ocorra esses problemas. Muitas perdas acontecem, né, por a gente temer de fazer uma pastagem um pouco mais cedo ou esperar o momento certo, né, semear só quando chove. Né, a gente, claro, tudo a gente tem que analisar, né? Se dá uma seca de 15, 20 dias, não vai lá semear uma pastagem, né? Mas então, se deu uma chuvinha, aproveita, vai lá semeia o quanto antes para não dar um vazio forageiro muito grande. Ou plantar uma pastagem permanente, né? E essa pastagem permanente ser bem adubada, tudo isso influencia, né? Tem que ter uma fibra longa para a vaca comer, tentar produzir silagem suficiente para o ano inteiro, para não diminuir o consumo de silagem. E se caso perceber que vai faltar alimentação, no caso silagem, eu recomendo diminuir a quantidade e substituir um pouco desse volume de silagem já então por milho verde, se não tem outra maneira, que tem que usar o milho verde, mas não parar de usar a silagem pronta, fermentada, para que as bactérias do lume não se percam, né? Sim. Aquela que está adaptada à silagem. Porque depois entrar devagarinho, né? Isso. Aos poucos adaptar o animal para isso. Não zerar o uso de silagem, né? Sempre usar um pouco, porque a silagem é fermentada, então as bactérias do rumo estão acostumadas. Mesmo que tu vai ver que vai faltar, tu diminui o consumo já um tempo antes e começa a usar milho verde, né? E quando tu tiver silagem de novo, tu automaticamente não vai ter mais milho verde, né? Porque tu ensilou ele, começa a usar de novo gradativamente mais silagem. Bom, a gente tem um pequeno intervalo aqui, né, que é essa análise. Qualquer quantidade que sair fora disso é um leite que não é o leite padrão, né, que não pode ser utilizado pela indústria. Quanto mais próximo de zero o leite congelar, então, fazendo essa análise, mais porcentagem de água, mais teor de água ele vai ter, né? Então aqui, se você usar o leite padrão 87% e meio água, se aqui esse leite, então vamos dizer, mais próximo do zero, aqui o resultado der 520, por exemplo, ele vai ter um teor maior, então ele vai ter, por exemplo, 88% de água. Então é um teor maior de água, então já não é o leite padrão aquele que se quer. A indústria não vai aceitar ele na plataforma, ela vai descartar ele. Sim. Para vocês entenderem simplesmente, peguem 2 potes, coloquem água num e leite no outro e bota no congelador. A água vai congelar antes do leite, né? Porque se você botar sorvete no congelador, por exemplo, ele não congela. Não. Mas a água vira gelo, vira gelo. sólido, né? Então ali na prática você vê. Isso acontece porque a água tem os sólidos e isso vai reduzir o ponto de congelamento dela. Então quanto menos porcentagem de sólido tiver no leite, antes, em relação à temperatura, ela vai congelar. Então quanto mais próximo do zero é o congelamento, lembrando que nós estamos falando aqui numa escala negativa, né? Aqui é menos 1 grau, menos 2 graus. Quanto mais próximo do zero, o congelamento é chamado de crioscopia baixa, então. Porque vai ter menos sólidos na composição do leite. Então vai acabar congelando muito rápido. Como a gente falou, a água congela antes porque ela não tem sólidos. Por isso que ela congela no ponto zero. Ela é uma base, né? Então o leite ele demora mais para congelar por causa dos minerais, gordura, proteína que tem envolvido nele. Então isso determina que congele mais tarde. Por isso essa média ela é bem flexível se for analisar. Para a mínima alteração que der na dieta vai estar dentro do padrão, né? Sim. E vai ter um leite de qualidade, continua tendo um leite de qualidade. Aí a pergunta que a gente se fez era assim, quanto que representa isso na prática, uma diferença, por exemplo, aqui de 0,01, que é uma coisa mínima, que seria o resultado der menos 0,520, por exemplo. Então essa diferença pequena, ela equivale a mais ou menos 1,86% a mais de presença de água dentro daquela análise do leite. É pouco, mas se você considerar num volume grande, isso vai dar um resultado grande, né? E a gente pensa porque é 0, é uma coisinha muito pequena, mas dentro do todo o resultado seria algo muito expressivo. Qualquer décimo vai influenciar bastante, não? Influencia bastante.
E para que isso aconteça, a gente precisa analisar vários fatores dentro da nossa propriedade, né? Cuidar de várias coisas, e isso a gente vai apresentar no próximo vídeo, então, falando quais são os fatores que influenciam nessa análise, o que pode alterar a crioscopia do leite e o que a gente pode fazer para tentar minimizar, né, o máximo possível isso, para que a gente não venha a ter problema com o nosso leite e para que a gente venha a produzir um leite de padrão dentro das normativas e da melhor forma possível. Então isso você vai acompanhar aí no próximo vídeo. Isso aí.